João capítulo 11, versículo 23. Podemos ler? Diz assim: Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Podeis tomar assento, queridos. Antes de pregar, eu gosto de perguntar: quantos estão desejosos de ouvir aqui a palavra de Deus nesta noite? Oh, glória a Deus, hein? Aleluias, glória a Deus. Então dá para pregar. Quando a igreja está desejosa e a gente está com vontade de pregar, o gosto se une, as brasas se enchem e Deus fala no meio do arraial. Queridos, eu quero pregar hoje diante de um texto que fala muito a palavra morte, fala a palavra vida e fala a palavra ressurreição. Eu quero trabalhar com os senhores em cima disso, mas antes eu tenho que explicar como que a morte chegou até nós, os seres humanos, que lá no princípio, ainda em Gênesis, quando nós vemos Deus criando o jardim, e depois que Deus criou tudo e colocou no centro do jardim a árvore da vida, também colocou uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, e falou de todas as árvores do paraíso: podereis vós comerdes, só que dessa árvore aqui você não pode comer. Ele ordenou a Adão e a Eva também, que aí ele recebe o recado de Adão. Eles estão por lá e a serpente aparece e narra a história de Gênesis, que conseguiu induzir a Eva a comer daquela fruta, porque a promessa que havia sido, ou melhor, a consequência do descumprimento da ordenança que havia sido estabelecido no céu, aqui na terra, é que se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria? Certamente morreria. Então aqui entra a morte, quando Deus no céu planeja tudo. Todos os teólogos vão tentar deduzir de alguma maneira, principalmente a área sistemática, de que maneira, quando a morte entra, se o homem seria eterno ou não aqui na terra. É certo que quando Deus fala aquilo, a morte adentra nesse momento por consequência do pecado do homem. E aí Adão e Eva são retirados do jardim. E a Bíblia fala que foram colocados os querubins ali naquele lugar, salvaguardando o caminho que levaria até essa árvore, para não ter mais um contato. E dentro desse contexto nós vimos que a morte entra na face da terra. E hoje eu quero explicar para os senhores, porque quando trata-se do texto de Lázaro, a gente fala de morte, fala de ressurreição. Então não tem como fugir desse contexto, de dizer que a promessa que Deus fez em Gênesis 3,15, que da serpente, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar, está totalmente relacionado ao que Deus no céu fez o plano da salvação do mundo. E em cima desse plano haveria também de haver uma morte que salvaria toda a humanidade. E mediante a isso, a Torá, que é o livro do Pentateuco, que significa instrução e não propriamente dito as leis, vai narrar e vai deduzir através de leis como que essa morte seria de expiação, para que pudesse cobrir e justificar os pecados do povo antigo, ainda no Antigo Testamento e na Antiga Aliança. Então o Salvador necessitaria de morrer para cumprir também as promessas daquilo que a Torá haveria de registrar. Irmãos, Jesus está vindo aqui no contexto de João, e ele está querendo explicar para o povo que estava circuncidando ele, o povo que estava seguindo ele.
ele quer explicar com a prática o que Deus no céu havia planejado com o plano da salvação. E ele vai mostrar, o evangelista João é o que mais se preocupou com esse tema, é o que mais se preocupou com esse título. E ele foi o único que fez questão de narrar nos seus evangelhos a história de Lázaro, coisa que os outros evangelhos não narram. Só o evangelista João que narra a história de Lázaro. Lázaro, nesse contexto, vem dizendo, porque o evangelista João, no evangelho de João, fala muitas vezes a palavra vida. Ele o tempo todo está falando de vida, e vida para lá, vida para cá. E ele mostra o que ele quer dizer com esse contexto. Quando Jesus está indo em direção à sua cidade, quando ele conheceu esse homem chamado Lázaro, que era lá de Betânia, Jesus está passeando, está fazendo milagres, está pregando, está ensinando o reino aqui na terra, quando chega uma notícia triste para ele, e que diz que o seu amigo, quando Marta e Maria mandam alguém dizer para ele: olha, Lázaro está doente, e a enfermidade é terrível. Elas acreditavam tanto no poder de Jesus, que se Jesus pudesse estar com elas ali, Jesus poderia entrar na história e mudar a vida de Lázaro. O poder de Jesus já era pregado naquele momento, já era famoso naquele instante, para provar o que Jesus podia fazer com ele. E aí você vê que Jesus, já sabendo disso, ele recebe a notícia e diz: olha, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, quando Jesus decide, depois de 2 dias, ir em direção a Lázaro, os discípulos estão questionando: Senhor, o que vai fazer lá? Ele diz para os seus amigos: olha, eu vou lá porque Lázaro está dormindo. E os discípulos entendem. João faz questão de mostrar na narração dele que os discípulos entendem que Jesus está falando de sono. E aí ele explica o contexto, que Jesus novamente percebe que eles estão entendendo que Jesus disse de adormecidos. Ele está falando de morte, mas os discípulos não entendem. Então Jesus vai e enfatiza: olha, eu vou lá e Lázaro está morto. Jesus já sabia de que Lázaro estava morto, e quando ele chegasse lá, ele estaria morto. Mas no céu já tinha sido escrito a história de Lázaro. Já tinha sido escrita a história do Filho de Deus, que iria mostrar, ia revelar o que ele é capaz de fazer quando ele se depara com a morte. E aí os discípulos estão conversando com ele, e Tomé, o dídimo, disse com os seus condiscípulos, no versículo 16: vamos também, para que morramos com ele. Eles estão se referindo a que Jesus podia morrer naquele instante, porque Jesus estava sendo perseguido. Mas quando ele diz isso, tem um segundo sentido, de que estão indo visitar um defunto. E ele diz: estaremos indo nós para que morremos com ele. Muitos de nós temos algo que precisamos que morra. E depois de introduzir com você nesse texto, eu venho dizer para você que quando ele diz morrer com ele, tem um sentido muito forte aqui nesse texto, para poder você entender o que Deus quer na sua vida. Eu quero explicar primeiramente aos senhores que existe 3 tipos de morte: a morte carnal, a morte espiritual e a segunda morte. A morte carnal eu não preciso de explicar. Todos nós conhecemos que alguém pode morrer mediante a uma doença, ou a um tiroteio, ou qualquer outra circunstância que ele possa enfrentar nessa vida e perder a sua vida. E tem a morte espiritual, irmãos. Romanos capítulo 16, 23 diz o quê?
O salário do pecado é a... Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que aquele que vive ainda nesta vida, mas que se afastou de Cristo, ou nunca conheceu, esse está morto espiritualmente. Muitos de nós estamos dentro da casa do Senhor e morremos e nem sabemos. Alguns estão do nosso lado, estão até mesmo dentro da nossa casa, está morto espiritualmente por causa do pecado. O pecado faz isso. Irmão, pega um sapo e coloca ele dentro de uma água fervendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai sair correndo, porque ele toma aquele choque e corre. Mas coloca ele dentro de uma água fresca e aquece o fogo embaixo dele para você ver o que corre. Ele vai ficar lá só relaxando, naquela hidromassagem que está lá. E o que acontece em seguida? Morre cozido, porque ele não escapa da sua própria morte. O pecado é assim. Para muitos já estão vivendo o pecado, e o pecado traz como consequência a morte. E não está falando o texto de Romanos de uma morte física, que é uma morte imediata, porque eu nunca vi, se você viu, me apresente, alguém que pecou e por causa desse versículo em seguida ele morreu. Até porque Deus é longânimo, Ele dá uma chance à pessoa de se consertar. Mas o salário do pecado é a morte, porque a pessoa morre espiritualmente. E existe a segunda morte, que é aqui no caso a terceira classificação, de Apocalipse capítulo 20, versículo 14, quando está falando do lançamento do diabo e seus anjos, e aqueles que não herdarão, melhor dizendo, o reino dos céus, que morará para toda a eternidade com Deus. Esse lançamento é chamado de segunda morte, que aqui quebra qualquer teoria de que trata-se de que alguém pode morrer duas vezes. Até porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está destinado a morrer somente uma vez, seguindo-se após isso o juízo. Morreu, segue a juízo, não tem reencarnação. A Bíblia prova isso. A chance que você tem ainda é em vida. E aqui no João capítulo 11, no versículo 4, quando Jesus diz: essa morte é para a glória de Deus. Irmãos, existe morte que é para a glória de Deus. O que então tem que morrer, Darlan, para Deus ser glorificado? Aleluia. Isaías, no capítulo 6, vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi assentado no trono de Deus, e vai discorrendo o texto. No capítulo 6 ainda vai dizendo que o profeta Isaías foi escolhido quando disse no céu: em quem a enviarei? Quem há de ir por nós? E uma voz foi bradada: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías estava habitando num povo impuro, de impuros lábios, Isaías, que tinha um impuro lábio, veio dos altos céus com serafins, com Atenais, pegou a brasa viva e tocou em Isaías, e ele foi transformado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você pode estar habitando num mundo que não deveria estar habitando, está completamente afastado de Deus e próximo de amigos que você não deveria estar nem comentando com ele alguma coisa. É com eles que você lembra de comentar no WhatsApp quando acontece alguma coisa, ou vai lá no Facebook narrar sua vida toda, mas esquece de falar para Jesus, que deveria ser o primeiro a ser conversado com você. E aí dentro dessa história você começa a se afastar de Deus, e o pecado toma posse da sua vida de uma maneira que você se afasta de Deus. Eu não sei o que vem a fazer na sua vida, o que veio tentando afastar você, mas nesta noite eu já quero profetizar que a partir de hoje vai morrer, porque a glória de Deus há de se manifestar nessa morte. Eu não sei o que te afasta de você ficar quase 24 horas na internet.
Para alguns, até a pornografia tem afastado a crente de Cristo. Se de repente ele tem frequentado lugares onde o trabalho dele faz ele ir, que ele não deveria estar, e quando ele chega lá ele não brilha como luz, porque a luz já foi apagada dele. Quando Sansão estava com Dalila, ele simplesmente falou: não, deixa vir, que eu vou fazer como eu fiz das outras vezes. E um dos versículos mais tristes que Juiz narra, o livro de Juízes narra: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Irmãos, aquele que precisa encontrar Jesus tem que deixar morrer algo na sua vida. A carne tem que ser mortificada, amordaçada todos os dias. E aquele que crer no Senhor Jesus, esse não morrerá, mas terá a vida eterna. Em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo, que deu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluias, glória a Deus. Aquele que crê no Senhor, vai haver uma morte. O batismo nas águas, ele representa muito bem isso. Porque quando você batiza nas águas, que você passa nas águas, há um simbolismo por trás disso. Qual é o símbolo? É quando você morre para o mundo. E quando você levanta daquelas águas, você levanta como uma nova criatura. O velho homem tem que morrer para poder você encontrar com a vida. O que tem que morrer em você, irmão? Para poder você melhorar com Deus a sua intimidade. Alguns vícios nos afastam de Deus, mas nessa noite, o Espírito do Senhor que está nesse lugar, está derrubando todas essas barreiras que tem te afastado de se achegar a Cristo. Quem crê nessa palavra aí, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Faça uma autorreflexão, porque de hoje Deus está mudando a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus está indo, se depara com quem? Com Marta. Marta fica sabendo que Jesus já chegou, ela vai em direção a Jesus. Quando ele está conversando com ela, ele fala: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Em outras versões fala: ele há de ressurgir. E aqui eu quero dar um tema a essa pregação, com o tema de ressurgir para a vida e da vida para a ressurreição. Você vai entender bem o porquê desse tema: ressurgir para a vida e da vida para a ressurreição. Jesus está conversando com Marta e fala: ele há de ressurgir. Sabe qual é a resposta dela? Jesus, eu sei que meu irmão há de ressurgir. Mas ela não está falando pela fé, como que ele vai ressuscitar naquele momento. Ele está falando que Jesus, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia, na ressurreição do último dia. Aqui aparece duas ressurreições, mas eu vou te explicar três ressurreições. A primeira ressurreição que existe é a ressurreição daquele que morreu carnalmente e pode retornar à vida. Jesus está falando disso, ele há de ressurgir. Existe a segunda ressurreição, é quando o homem morre espiritualmente, e aí ele se depara com a vida, e ele ressurge espiritualmente. É uma ressurreição espiritual. E existe a última ressurreição, melhor dizendo, do último dia. Quem é que fala isso primeiro? Lá em Daniel vai dizer essa história. Por isso que Marta vai citar isso para Jesus. Daniel capítulo 11, versículo 2 diz: multidões que dormem no pó da terra adorarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha,
para o desprezo eterno. Primeira vez que está falando de ressurgir para a vida eterna. E aí Marta escuta isso, porque ela ouvia falar na tradição oral dos judeus. Ela já tinha ouvido falar de ressurreição. E Jesus já havia pregado isso, porque o Evangelho de João narra que Jesus já tinha explicado sobre a ressurreição. Então ela pensa consigo que Jesus está dizendo que um dia, na grande ressurreição, eles se encontrariam de novo. Só que Jesus não está falando disso. Jesus está falando que o momento de ressuscitar, o momento de ressurgir era aquele. Sabe por quê? Porque ela estava diante da própria ressurreição. Ele disse para ela: Marta, se você soubesse com quem você está falando, você entenderia que eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aleluia. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, com certeza ele viverá. Rabadassuri que derebe da seda, caralabadassai. Rabadassuri que derabadacai. Aleluias, glória a Deus. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Em João capítulo 3, no versículo 3 e versículo 5, quando diz Jesus para Nicodemos, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e não nascer do Espírito. Irmãos, quando ele está falando isso com Nicodemos, Nicodemos fica doido e pergunta a ele: haverá então o homem de voltar para o ventre da sua mãe? Jesus: não, eu estou falando de outra coisa, é de morrer para o mundo, e ainda em vida nesse mundo, você nascer uma nova criatura e ressurgir, porque você estava morto. Aleluias. Aleluias. Irmãos, só pode conhecer de ressurreição aquele que conhece a vida. Ninguém nunca vai ressurgir se antes não teve vida. E eu quero dizer para vocês, Lázaro, quando estava em vida, conheceu a quem? A própria vida, Jesus de Nazaré. E ele entrou na história de Lázaro, mesmo depois que Lázaro estava morto. Aleluias, glória a Deus, Santo de Israel. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, Jesus está fazendo uma promessa, e eu aplico para vocês aqui. Aquilo que estava morto na sua vida, aquilo que estava acabado para você, aquilo que você já tinha desistido, você já tinha até enterrado, 4 dias já tinha passado, uma palavra que te falaram, uma crítica que te fizeram no Facebook, um término de um relacionamento, uma bronca que o teu pastor te deu. Você quis pegar tudo, enterrar e parar. Por que você fez isso? Por que desistir? Alguém disse para você alguma vez que seria fácil, que você ia conseguir com facilidade? Se disse, mentiu. Não é momento de você parar. Mas eu quero vos dizer nesta noite, Jesus está aqui e Ele muda histórias. Ainda que alguém matou, ainda que você mesmo encerrou a sua carreira, você deu uma pausa no seu ministério, já estava até enterrado, já está até cheirando mal,
Jesus chegou hoje e Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Hoje há de ressuscitar. Hoje eu ressuscito os seus sonhos. Hoje eu ressuscito aquilo que havia morrido, aquilo que tentaram parar você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Hoje eu ressuscito. Aleluias. Quem pode levantar a mão aí para o céu e sentir a presença que eu estou sentindo aqui no altar? Aleluias, glória a Deus. É uma presença forte, irmão, que eu estou sentindo aqui nesse lugar, porque Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. É Ele quem ressuscita, é Ele quem dá a vida, é Ele quem escolhe, é Ele quem capacita. Se você parou, hoje é hora de você voltar. Então levanta, 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 porque longa é a tua caminhada. Aleluia. Oh, meu Deus amado, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluias. Aleluias, 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 aleluia. Deus, glória a Deus. E aqui eu quero te explicar o que Jesus está dizendo sobre vida, para você entender o que você precisa de receber nessa noite. Porque eu não venho sem propósito de pregar. Eu vim com o objetivo de entregar a mensagem que Deus quer para essa igreja e para muitos que ainda hão de ouvir. Aleluias, glória a Deus. João capítulo 6, versículo 49. Jesus está dizendo com os seus discípulos que os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Eles comeram maná, mas depois morreram, porque não conquistaram outro tipo de vida. Irmãos, no grego e em João ele fala dois tipos de vida, que lá no grego ele fala de biós e de zoe. A biós, quando ele fala no grego, no evangelho de João, ele está mostrando a vida natural, a vida biológica que nós conhecemos hoje, com essa palavrinha. E a palavra de zoe, quando ele está dizendo de uma vida, que é uma vida vivida com abundância. Não é uma vida comum onde você tem as necessidades fisiológicas de comer, dormir, trabalhar, se divertir. Ele está falando de um outro tipo de vida. E Jesus queria apresentar essa vida para outras pessoas. Ele queria quebrar protocolos, porque Ele queria que você tivesse uma vida não comum. Ninguém veio à terra com um propósito divino para poder viver e sofrer somente, sem poder ter um desfrute disso. Deus prometeu que se aquele que encontrasse com Ele no caminho teria uma vida, e aquele que abster-se do mundo, largasse todas as suas necessidades e tudo que ele gosta, e seguisse a Jesus, teria uma vida, e vida com... Aleluias, aleluias. E falar de vida, a vida exige o quê? Exige o pão. Quem não comer pão não sobrevive. Não estou falando, irmãzinha, da sua dieta, não. Não, Darlan, eu não como pão por causa da minha dieta, senão eu vou engordar. Não estou falando desse tipo de dieta. Eu estou falando que você necessita de pão, porque o pão é a representação da vida humana. Ninguém sobrevive sem comer pão. Quando eles estavam no deserto, Jesus mandou um maná, e no hebraico significa: o que é isto? O que desceu para eles lá no deserto chamava: o que é isto? Sabe por quê?
Irmãos, eles não sabiam o nome, chamaram o nome de maná, que no hebraico, para eles, é como se estivesse falando em português. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Só sei eu que eles comeram maná sem interrogar, e sem saber o que era, mas comeram o maná que desceu do céu. O que eu quero dizer com isso, e aprendo e aplico para você nesta noite, que quando você está no deserto, desce algo do céu, que você nem sabe o nome, que você nem sabe explicar. Eu só sei que você glorifica a Deus dizendo: o que é isto que Deus pode fazer? O que é isso que Ele consegue fazer? O que é isto que Ele fez na minha vida? Sabe por quê? Porque desce um maná para você se alimentar. Aleluias, aleluias. Então come desse maná que está posta nessa mesa, porque é isso mesmo que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai saber dizer, você não vai saber explicar, eu só sei que Ele vai fazer. Aleluias, glória a Deus. Você não vai morrer no deserto, porque deserto é lugar de passagem. Quando você estiver lá, você vai fazer uma festa, e na festa não pode faltar o pão, e assim te diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Não te preocupeis com o dia de amanhã, nem com quem haver de vestir. Buscar primeiramente o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Deus é um Deus justo, Deus não deixa desamparado o seu servo. Buscai a sua justiça e o reino, e todas estas coisas que é citado anteriormente vos serão acrescentadas. Enquanto você glorifica aqui, Deus está abençoando o teu negócio. Enquanto você está vindo aqui, Deus está trazendo o nada para você poder glorificar o nome dEle, porque esse é o Deus a quem eu sirvo, o Deus quem eu prego. Aleluias. 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus já estava pregando, mas Jesus sabia que o povo tinha necessidade do pão. Ele está pregando e a multidão aumentando. Diz a Bíblia em João que ele estava pregando, que chegou tanta gente que ficou maravilhado. E a Bíblia fala que foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e sem contar crianças. Jesus já está pregando, de repente ele escuta dos seus discípulos algo que está acontecendo, porque a vida biós, como eu disse, está falando mais alto, e bate uma fome naqueles homens, bate uma fome naquele pessoal que está assistindo, e Jesus já está pregando, está alimentando espiritualmente o povo, mas quando ele lembra que o povo também precisa de pão, ele pergunta: o que tendes nós aí para oferecer? Sabe o que responde para ele? 5 pães e 2. Irmão, se Jesus estiver no recinto, irmão, 5 pães e 2 peixinhos já basta. E o que é que ele fez? Ninguém sabe explicar. A ciência tenta explicar. Eu só sei que ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma grande multidão, porque ele sabe que você, quando vem buscar o reino, também tem suas necessidades. Mas quando, ele não faz isso todo dia, ele não faz isso sempre, mas quando você prioriza o reino e precisa de um milagre, aí ele entra. E sabe o que ele faz? Pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica tanto que alimenta a multidão fica cheia. Irmãos, já viu crente comendo, irmão? Festa de crente. Eu já trabalhei de garçom na adolescência. A festa de quem não é da igreja, vai bebendo, 5 horas de festa, você termina o trabalho e vai embora para casa. Quando é festa de crente, tu trabalha 2 horas, mas parece que trabalhou 10, e o povo é nessa reclamando, dizendo que não comeu, irmão. Todos os garçons que eu trabalhei falaram isso para mim: Darlan, você é crente? Eu sou. Já trabalhei em festa de crente? Eu, graças a Deus, não.
O dia que você trabalhar, você não vai gostar, irmão. Nunca mais eu quis. Eu sempre perguntava ao chefe do quadro de garçons: é de crente? É, então não vou. Eu ficava cansado, irmão. Trabalhar para crente, nem comida. A última festa que eu fui, não posso revelar que festa foi essa. Tinha bastante comida, não sobrou, não demorou 10 minutos, irmão. Já estava terminando tudo. E eu estava lá servindo refrigerante novamente. É disso que eu estou falando. Imagina 5.000 homens crentes, fora as mulheres e as crianças, querendo comer, irmão. Não foi pouco pão que Jesus multiplicou. Não foi pouco peixe, Alexandre. E a minha Bíblia fala que ainda sobrou 12 cestos cheios. Quem crê que vai sobrar milagre na tua vida para abençoar outras vidas? É assim que Deus faz. Deus te abençoa, sobra e você abençoa outros. Quem toma posse dessa palavra, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E Jesus vai ensinar nesse texto aqui de Lázaro. Ele não fala esse termo nessa hora, mas no Evangelho de João ele fala que ele é o pão vivo. O ser humano que já morreu e ressuscitou, ele se encontra com a vida. E durante a vida, ele precisa de se alimentar também. Não basta se alimentar carnalmente, tem que se alimentar também espiritualmente. E ele é esse pão que alimenta o crente. É esse o pão que alimenta o cristão. Irmãos, Jesus disse que era o próprio pão. João capítulo 6, no versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Versículo 50, todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Aquele que come pão nessa terra, como comeram os antepassados dos hebreus, morreram. E quem come o pão nessa terra há de morrer um dia. Mas aquele que comer do pão vivo que desceu do céu, nunca mais vai morrer. Vou falar mais: nunca mais terá fome. Aleluias. Porque ele veio para dar vida a todo o mundo, e ele é o próprio pão vivo que tem que ser comido. Em João capítulo 6, do 32 ao 35, declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos então desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Quando ele se depara com a mulher samaritana, ele explica da sede. Se soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria, eu lhe daria, e você beberia da água da fonte da vida. A água que nunca mais deixaria você tornar a ter sede. Aleluia. João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Aleluia, crentes afiados. Jesus é a vida. Aleluia. E quando Jesus está se deparando com o túmulo de Lázaro, ele vai explicar mais uma vez na prática. João capítulo 3, versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus vai parar aqui para explicar, e eu vou interpretar com os irmãos aqui. Quem vive antes da morte, que nós falamos aqui que muitos vão sair daqui com algo que tem que morrer, porque aquele que morre para o mundo passa pelas águas, nasce da água e do Espírito, lembra disso? Já morremos para o mundo, concordam? Diz amém.
Então, vivos antes da morte e vivos antes da ressurreição, ou seja, vivos depois dessa morte. São duas ressurreições, como eu falei para os irmãos. Então, vamos lá, para ficar bem claro: você está em vida, morre para o mundo, ressurge para a vida e se encontra com a vida. E dessa vida um dia você há de ressuscitar, e eu vou explicar melhor, porque novamente você há de morrer. Aqui eu vou explicar os paralelos, que existem dentro essas duas vidas. E aqui eu venho dizer que vivo antes da morte você tinha que comer pão. Alguns até engordaram. Vivo antes da ressurreição você precisa de quê? De Jesus. Vivo antes da morte você precisa de vinho, que é a da alegria, como diz a Bíblia. Vivos antes da ressurreição você precisa do sacrifício. Vivo antes da morte você precisa de vida. Vivos antes da ressurreição você precisa de sangue. Vivos antes da morte você precisa do maná para comer. Vivos antes da ressurreição você precisa do pão vivo. Vivos antes da morte, para você se converter, você precisa da palavra. Vivos antes da ressurreição você precisa do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Lázaro precisava somente de pão para viver, nada mais. E Lázaro morreu. Quando Jesus vai até o túmulo, ele fala com a mulher, com as mulheres, as irmãs dele: vamos até o túmulo. Mas Jesus já cheira mal, tem 4 dias. Aleluia. 4 dias já tem, ele está morto. O que nós vamos fazer? Eu não acabei de explicar, eu vou provar agora. Vamos lá. Chega lá, manda remover a pedra. E depois de morto, tudo isso que ele precisou, agora Jesus dá um jeito de burlar a ciência, porque ele se encontra com a morte e manda ela se retirar. E a vida agora entra na vida de Lázaro, no corpo de Lázaro que estava morto, já tinha jazido, já tinham feito o cortejo fúnebre, já tinham feito o cerimonial, mas Jesus não quis saber disso. Jesus simplesmente grita. Vou falar com as minhas palavras. O que estava morto, Jesus fala: Lázaro, recebe a vida. Aleluias. Lázaro recebe a vida. O que estava morto recebe agora a vida, porque se depara com a vida, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que se sacrificou, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser lavados e remidos do homem velho e pecador, para que pudéssemos ter uma vida com abundância, e com essa vida ainda com abundância, passássemos para a eternidade, e tivéssemos uma vida eterna, sem sofrimento. Mas antes disso temos que receber o Espírito Santo, e por isso que ele fez isso, enviou o Espírito Santo para que tivéssemos hoje a vida, e assim a gente se encontra com a vida. Então tudo que estava morto hoje, meu irmão, se depara com a vida, porque ele está aqui. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Elias desejou a morte para si. Ele estava num nervo muito grande de perseguição, e ele desistiu de tudo e falou: Senhor, não sou melhor do que meus pais, acabou, eu quero morrer, me mata, Senhor. Parece com alguns que estão aqui escutando essa mensagem. Deus enviou um anjo para ele. Eu vou ser rápido para você entender. Deus enviou um anjo para ele, e o anjo apareceu para ele com pão e com água. Falou: levanta, Elias, come deste pão e beba desta água, porque você não parou ainda. Longa ainda é a sua caminhada, Elias. Repita comigo: 40 dias. Ele ficou sem comer.
Que pão é esse que ele comeu, Alexandre? Pastora, que pão é esse que ele comeu? Eu não estou fazendo tipologia, porque eu nunca vi nenhum teólogo sistemático falar isso. Mas eu quero fazer um paralelo com o Novo Testamento e de mostrar para vocês, quando Jesus morreu, que ressuscitou, ele ficou 10 dias na terra. E aí depois, ele ficou 40 dias na terra, perdão. E aí ele foi e subiu para os céus. 10 dias depois, desceu o Espírito Santo. Amém? Quantos dias Jesus ficou na terra? Não escutei. Quantos dias Jesus ficou na terra? Quantos dias Jesus ficou na terra? Agora sim. Elias comeu um pão que ficou 40 dias sem comer. Jesus, quando eu estava na terra ainda como pão vivo, os discípulos não precisaram de mais nada, porque o próprio pão vivo estava com eles. Eles estavam sendo alimentados pelo próprio pão. E 40 dias Jesus ficou na terra sem eles precisarem de comer nada. E aí então 10 dias depois ele vai e envia o Espírito Santo na terra para poder completar a nossa vida e termos uma vida com abundância. Quem aqui é cheio do Espírito Santo tem a vida. Quem aqui é cheio do Espírito Santo e tem a vida, tem vida com abundância. Quem aqui é cheio do Espírito Santo tem a vida e tem a vida com abundância. Transmite a vida para outras pessoas que estão mortas. Aleluias. Quem tem vida não gosta de falar com o defunto, porque quando ele se encontra com o defunto, ele oferece a vida que é Jesus. O Espírito Santo de Deus que está na vida dele enche ele de tal forma que faz ele criar vida em outros que estão mortos. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Primeiro foi falando da morte, segundo sobre a ressurreição, segundo falando sobre a vida, e quarto aqui, para encerrar, falando sobre a ressurreição do último dia. Quando Marta está falando com Jesus, e Jesus está falando que Ele é a própria ressurreição. Irmãos, existe, como eu falei, 3 tipos de ressurreição: a ressurreição carnal, o segundo, a ressurreição espiritual, e a ressurreição do último dia. O único que ressurgiu da vida, da morte para a vida e nunca mais morreu foi quem? Foi Jesus de Nazaré. Mas ele oferece para nós também essa ressurreição. Isso é bíblico, é escatológico. Um dia haveremos de ressuscitar e para toda a eternidade morar com ele. João 6, 38 ao 40 diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você quer ressuscitar nesse dia, irmão, comigo? Aleluias, glória a Deus, isso é forte, irmão. A ressurreição para a vida eterna. João 6, 46 e 47, ele está narrando no texto de João 6: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Um dia, Alexandre, nós teremos a vida eterna, e para isso nós teremos que ressuscitar no último dia. No João capítulo 6, versículo 68, já no final do capítulo 6, depois de ele ter multiplicado o pão, os pães e os peixes, Jesus foi explicando sobre a vida, foi fazendo uma comparação do pão que alimenta o ser humano, que alimenta o homem espiritual, porque ele era o pão vivo. Depois dele pregar todo esse sermão, ainda assim alguns discípulos pararam de seguir a Jesus. Alguns se afastaram dele e sumiram. E Jesus, vendo aquilo, pergunta os discípulos dele mais próximos, fala: e aí? Vai com eles?
Vocês vão embora com eles? Pode ir se quiser. Depois dessa implicância que tiveram comigo. E aí, os discípulos chegam para ele e diz: Senhor, capítulo 6, versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Alguém pode chegar para você e dizer: você está na igreja, mas nada está dando certo para você. Nada que você coloca a mão prospera. E aí você fica naquela interrogação também de pensar consigo mesmo: será que está dando certo esse negócio de ser cristão? E de repente você vê alguns que estão do nosso lado, que eram nossos amigos íntimos, se afastar. Mas eles se afastam e não encontram o que é mais precioso para a gente conquistar nessa vida, que é a nossa salvação, a vida eterna. E quando eles saem e tentam te levar, aí Jesus vem e pergunta: quer ir com eles? Quando cai a ficha, irmão, que você está aqui não é à toa, aí você responde: para onde irei eu, se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele que tem a palavra de vida eterna para poder te dar. Só Ele pode fazer você ressuscitar dos mortos. E mesmo que esteja morto, se você crer, com certeza você viverá para todo sempre com Ele, irmãos. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Essa ressurreição fala de encontro com Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 diz: os mortos ressuscitarão incorruptíveis ante a última trombeta. Isso significa que aqueles que morreram já partiram dessa para melhor, estão aguardando esse grande encontro. E já que eles morreram, eles um dia irão ressuscitar. Para quê? Para se encontrar com Jesus. Que coisa linda, apanhar tanto nessa terra, viver do jeito que vivemos, mas sabendo que está nos aguardando, sabendo que se você partir ainda hoje, coisa linda do céu está para vir, muito maior. Irmãos, para de ter medo de falar de morte, porque a morte é a transição para algo muito maior, para aquele que conquistou nessa vida a sua salvação. Por que o ateu, quando se depara com a morte, ele passa a acreditar que pode existir um Deus no céu? Por causa disso, porque ele acredita que acabando a vida aqui, acabou tudo. E se não acabar, para onde irei eu? Aí ele pensa: calma aí, se existe Deus, eu perdi meu tempo sendo ateu. Irmão, até para ser ateu tem que ter fé. Porque acreditar que você vai morrer e a vida acabar, tem que acreditar com fé. Tem que raciocinar bem. Não é uma questão inteligente, porque através da mesma fé que ele teve, ele poderia ter acreditado nesse Deus que oferece uma vida eterna após a morte, o além da vida. E olha o que ele fala. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 17, para você glorificar o nome do Senhor. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, tem alguém que crê? Cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos ainda vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo, só os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro.
Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Quem quer encontrar com Jesus nos ares? Essa promessa é só para quem está vivo. Tem algum crente aqui hoje que está vivo? Deixa eu ver se tem crente vivo aqui hoje. Se tem ser humano que está vivo. Se você está morto, hoje a ressurreição e a vida está aqui. Ele pode te fazer ressuscitar. Aleluias. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, aleluias, aleluias, e nós nos encontraremos com eles e subiremos para os ares e encontraremos com Jesus para vivermos e reinarmos com Ele para todo sempre. Quem acredita nisso aí, glorifique, porque Ele está aqui. Parece que eu já posso ouvir o soar da trombeta. Parece que eu já posso contemplar a gente subindo, se encontrando com Ele nos ares. Ah, que coisa linda será, meu irmão, te encontrar lá para a ressurreição. Aleluia. Aleluias. 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 Oh, glória a Deus, glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Não desmoreça na fé, só Ele tem a palavra de vida. Não coma do maná de outros. Faça como Daniel, não coma do maná do rei, do manjar do rei. Coma do pão da vida. Ele tem algo maior para você. Nos encontraremos com Ele para a ressurreição do último dia. Irmãos, sabe quando Deus me deu essa pregação, essa mensagem? Eu estava num enterro. Eu estava num cemitério. Era um primo do meu pai, por nome Maristel. Um homem de Deus. Passou nessa terra ganhando almas, fez a obra do Senhor. Quando eu estava nesse enterro, a filha dele que estava lá, chorosa, triste com a perda, um grande homem que estava ali, ela citou essa passagem: Senhor, eu estou orando aqui agora. Diz ela que orou antes. Eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor é tão poderoso que pode ressuscitar o meu pai. Ela creu, ela orou, e ele não ressuscitou. Sabe, irmãos, na hora aquela palavra veio, como aprendiz da palavra, como um homem que tem muita fé na palavra de Deus, me fez pensar naquele momento. E quando eu pensei, eu indaguei comigo: por que de repente Jesus não ressuscitou esse homem? Por que ele não ressuscitou? E imediatamente o Espírito Santo de Deus veio em mim, trazendo essa mensagem, e me respondeu: Darlan, o defunto que está ali está mais vivo do que todos que estão aqui nesse recinto. Você tem noção, irmãos? Se arrepiou? Eu também me arrepiei no dia. É você ir para um enterro sabendo que um salva aqueles que morreram em Cristo. Vai ressuscitar, irmão. Aleluia. Aleluia. Para a vida eterna. Não perca esperança, não perca esperança. Não desanima, não pare, não largue a sua fé. O ministério que Deus confiou na sua vida, muita gente está precisando de ouvir você. Muita gente está precisando de ouvir você tocando. Muita gente está precisando de ver você orando. Não pare.
Aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo que estava te atrapalhando hoje está morrendo. Está morrendo aquilo que não vem dos céus, está morrendo hoje, vai morrer. O Espírito do Senhor está tocando em você para te libertar. Você que não admite, você que não entende que precisa, você vai continuar morto. Mas se você entender hoje, tem a palavra de ressurreição. Você pode ressuscitar hoje. Você pode se encontrar com a vida hoje. Você pode ter uma vida com abundância. Chega de sofrer. Encontre-se com a vida. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluias, aleluias. A vida entra hoje nos seus negócios. A vida hoje entra no seu ministério. Porque Ele está aqui. Ele é o pão vivo que te alimenta. Aleluias. O teu irmão há de ressuscitar. E ele ressuscitou. E todo o povo que estava ali começou a entender que Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo, mas está aguardando a ressurreição para a vida eterna. Quem quer ressuscitar um dia para a vida eterna aí, irmãos? Aleluias. Então viva a sua vida hoje. Essa é a vida que Deus tem para você. Aleluias. Posso colocar a igreja de pé? Fique de pé, igreja. Caroline Ferreira e a banda, carinhosamente, que se preparou para isso. Eu peço para que me ajude nesse momento. Aleluias. Eu quero ministrar sobre a sua vida, irmãos. Ressurgir para a vida. E da vida para a ressurreição. Sabe o que acontece quando você recebe a vida? Na prática, o Espírito do Senhor entra na sua vida e transforma o seu jeito de andar, transforma o seu jeito de pensar, transforma o seu jeito de agir, e você começa a falar de uma forma diferente. Aquele que falava feio começa a falar bonito, porque o Espírito Santo de Deus trabalha na vida desse homem. Ele passa a viver uma vida que não é mais ele. Paulo diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Quem é que vive por você? Quem é que vive por você? É você que vive sua vida. É você que faz, como aquele poeta disse aí, ficou famoso: deixa a vida me levar. Quem é que guia a tua vida? Deixaram Jesus um pouquinho de lado, ele foi dormir, mas quando lembraram que ele estava no barco, quando veio a tempestade, que fizeram? Acordaram ele, aí ele tomou direção de barco de novo. O que ele fez? Vento, mar, cala-te, aquieta-te. Deixa Jesus ser o dono da sua vida. Deixa Jesus viver por você. Uma vez que você tem, como Armínio disse, livre-arbítrio, e você escolhe morrer para o mundo e ressuscitar para essa vida, e a vida entra em você, não vive mais você para este mundo. Jesus vive em você. O Espírito Santo, Ele transforma a sua vida. Ele enche a sua vida. E nesta noite eu quero orar por você, para que Ele venha encher a sua vida, para que você possa aguardar a grande ressurreição do Pai.